Bom dia. Bom dia. A Verônica já está por aí também? Bom dia. Bom dia, Marli. Bom dia. Oi, Verônica, bom dia. Aqui agora. Deixa eu saber. Não estou ouvindo, Érica. Bom dia, já estou aqui, sim, Pedro. A internet está um pouquinho ruim, mas está dando para ouvir. Me ouve agora, Pedro? Agora sim, Érica, estou ouvindo. Tá. A gente pode iniciar então, Verônica? Pedro, só um detalhe. Bom dia, colegas. Bom dia a todas, a todos, tudo bem? Eu vou dar uma sugestão. Como tem muita gente na sala, eu sugiro que quem não for falar no momento, desligue o microfone e a câmera, porque aí pesa menos na internet, porque senão a sala vai ficar caindo. E aí, na hora que a pessoa quiser falar, ela pode fazer aquele recursozinho de levantar a mão, de pedir para falar, e aí está aberto para todo mundo se pronunciar, para nós não termos nenhum problema de queda na sala, tá bom? E uma outra coisinha é que esses links, eles duram 1 hora. Então, eu já vou estar deixando um outro link aqui no chat para quando esse for esgotando, aí nós já podemos abrir outro link. Então, nós temos eu tenho o dia todo para ficar aqui com vocês, a manhã toda. Se for preciso para a gente conversar, eu estou a dispor, enquanto não resolvemos nossa ida para aí, né? Mas vamos lá, então. Pedro, você... Eu vou ficar aqui na sala, vou fechar a câmera, porque eu acho que fica ótimo para todo mundo projetar, para não atrapalhar, né? Acho que a gente não precisa se apresentar, já nos conhecemos lá do grupo, né? Mas, enfim, eu acho bom fazer uma apresentação. Então, eu já conheço a maioria deles lá em Tocantinópolis, eles devem se recordar, né? Os que trabalharam diretamente com o Sérgio, sou a Érica de Cássia, e fico feliz pela oportunidade de a gente trabalhar com vocês, tentar contribuir nesse processo, né, de adequação e análise do plano de carreira, e a gente deseja que vocês consigam, que a gente consiga, ao final, né, Sérgio, contribuir para o alinhamento de tudo isso e enfim, né, para a implantação de uma política que atenda ou que permita, né, aos professores terem uma projeção concreta e viável, né, para as suas carreiras em Tocantinópolis. Agradeço a Verônica pela confiança no nosso trabalho, ao prefeito, né, que recorreram a nós para fazer parte desse processo junto com vocês. A gente está à disposição. Eu ainda não consegui chegar em casa, estou saindo aqui da universidade, mas vou ficar aqui na sala. E o Sérgio e o Pedro fazem parte da equipe, são pessoas que eu tive a felicidade de conhecer quando ainda existia a SASE, que era a Secretaria de Articulação do MEC. O Sérgio era o diretor, né, do trabalho da coordenação da equipe de avaliadores do PCR, e o Pedro é a mente brilhante que cuida dos instrumentos, que desenvolve tudo aí, todas as tecnologias, todos os instrumentos, né, para a gente. Então, essa dupla aí é uma dupla incrível, vocês vão descobrir já o quanto que eles vão poder contribuir com esse olhar, né, e todos os ajustes necessários para o plano de carreira. E aí o Sérgio e o Pedro podem se apresentar a vocês também, né? Não fiz uma apresentação muito digna deles, não, mas eles podem dizer de si aí. E aí eu vou permanecer aqui e logo a gente vai poder ir ao município e conversar de perto, né? Obrigada a todos e vamos lá. Pedro, se apresente, Pedro. Bom dia, gente. Eu sou Pedro Montejo, formado em Sistemas de Informação. Tenho experiência e trabalhei 6 anos no Ministério da Educação, na Diretoria de Valorização dos Profissionais da Educação, à frente a gente construiu lá o sistema de plano de carreira, toda essa área de gestão de pessoas, gestão de recursos, e aí a gente já vem trabalhando há algum tempo também aí com alguns outros municípios dessa mesma área também. Bom dia, colegas. Bom dia a todas, todos. Eu me chamo Sérgio.
sou aqui do Acre, sou professor há exatamente 34 anos, desses 34 anos de docência, 25 anos na Universidade Federal. Como a Érica colocou, tivemos a oportunidade de fazermos um trabalho juntos com mais outros colegas no Ministério da Educação, no ano de 2015, e posteriormente a isso nós fomos tentando dar prosseguimento a alguns estudos, a algumas análises, né? Aqui na universidade eu participo de um grupo de pesquisa que trata exatamente sobre carreira e valorização profissional. Nós temos livros publicados, artigos publicados, e é um tema que muito me interessa, né? Eu me graduei aqui na Universidade Federal do Acre, fiz meu mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, meu doutorado na USP, e agora estou terminando meu pós-doutoramento aqui mesmo pelo Norte, na Universidade Federal do Pará. Então, é um prazer a gente poder estar conversando com vocês, trocar ideias, e, acima de tudo, é importante a gente ter uma concepção aqui que nós nos compreendamos enquanto parte do sistema público de educação, né? É fundamental ter essa visão. Então, para além de qualquer perspectiva de estarmos discutindo a questão de dados e de números, nós estamos trabalhando nessa perspectiva de sermos profissionais da educação. Eu trabalho com isso. Quando terminar aqui à tarde, eu vou lecionar. Eu tenho uma turma de mestrado me esperando para dar aula, a tarde toda. Então, eu sei o que é docência, igual a vocês que trabalham com docência. Sei o que é o trabalho de apoio à docência, que eu já coordenei e coordeno agora o curso de mestrado em História. Então, esse mundo da educação, para mim, é o meu mundo particular, né? E o de vocês. Então, a perspectiva é a gente trabalhar com a máxima clareza possível, trabalhar com dados, com números, socializar esses números e esses dados com vocês, mostrar de onde nós estamos tirando os dados, de onde nós estamos tirando os números, e, a partir daí, tentarmos construir algo que, ao mesmo tempo, desenvolva uma política de valorização profissional, mas que também seja sustentável, né? Essa sustentabilidade da carreira, ela vai estar absolutamente relacionada à capacidade que o município vai ter de arrecadação. E aí, pessoal, eu vou pedir para o Pedro para eu introduzir a parte das receitas e depois ele explicar o restante dos planos, das estruturas que nós temos. Por que eu faço questão de trabalhar com essa parte de receita inicialmente? Porque, para mim, é um tópico fundamental da minha vida acadêmica, inclusive. Eu pesquiso sobre isso, né? Ontem, eu estava aqui terminando um auxílio que eu estava trabalhando junto com uma conselheira do Tribunal de Contas do Acre, exatamente sobre essa questão do piso. Existe uma diversidade de ações da CNM, da Frente Nacional de Prefeitos, tentando construir uma narrativa de que o reajuste do piso ele foi ilegal, porque com o fim da antiga lei do Fundeb, e a aprovação da 14.135/2020, o artigo 5º, que criava as condições para a promoção do cálculo do Fundeb, ele já não mais existia. Então, eu tive o prazer de trabalhar nesse parecer exatamente se contrapondo a isso, né? O contraponto está que o Fundeb, como sistema híbrido, ele não teve sua metodologia alterada, principalmente quando trata da parte do VAR, que se transformou em VAF. Mas eu queria fazer essa introdução e depois passar para o meu amigo Pedro, né, para primeiro explicar o que nós fazemos. A primeira parte do nosso trabalho, colegas, ela consiste sempre em nós fazermos um levantamento diagnóstico da situação financeira do município, construirmos uma projeção de recurso para o exercício vigente e, a partir daí, nós fazermos ou construirmos também uma projeção de despesas do município com o pessoal. Então, basicamente, o que nós fazemos? Nós levantamos as receitas, projetamos as receitas e depois nós construímos uma certa cartilha, uma certa planilha de despesas
e depois encontramos conta entre receita e despesa. Obviamente, eu vou dizer onde nós conseguimos essas informações, elas são de domínio público e vocês podem ter acesso a essas informações. Durante a reunião, eu vou estar colocando no chat da sala o link para acessar essas salas e essas informações, né? A primeira coisa que eu queria levantar para vocês, então, ela diz respeito ao financiamento da educação básica pública, principalmente os recursos que nós dispomos para realizar pagamento de pessoal. Se nós formos observar a legislação, a LDB, e a própria Constituição, os recursos que nós temos disponíveis para pagamento de pessoal da educação são os chamados recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, ou MDE. É claro que a educação tem outras fontes de financiamento, por exemplo, o salário educação, as transferências complementares do FNDE, como PENAI, PENAT, PNLDE. Em alguns municípios onde existe processo de extração mineral ou de gás ou petróleo, existe ainda, caso aprovado nas câmaras municipais, a possibilidade de que 25% desses recursos de royalties, eles sejam direcionados para a educação, inclusive podendo ser usado na íntegra, na totalidade, para pagamento de pessoal. Mas, quando nós pensamos as receitas permanentes para pagamento de pessoal, nós temos que pensar basicamente nos recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino. Salário educação não pode pagar pessoal, a cota estadual, municipal não pode pagar pessoal. Recurso do FNDE para transporte escolar não paga pessoal, para livro didático não paga pessoal, para merenda escolar não paga pessoal, para PDDE não paga pessoal. Então, nós vamos trabalhar basicamente com recurso de MDE, manutenção e desenvolvimento de ensino. Quais são as 3 fontes que nós trabalhamos para construirmos uma projeção de receita para manutenção e desenvolvimento de ensino aí no município de Tocantinópolis? Nós trabalhamos com o Fundeb, que é a principal fonte, e aí quando eu falo Fundeb, eu trabalho com 2 fontes do Fundeb. Uma são os recursos VAR, o Valor Aluno Humano Final, VAF, né? O outro é o chamado Valor Aluno Ano Total, que é pago ao município em forma de complementação. E quando eu for trabalhar esse dado e mostrar para vocês qual é o valor que vocês vão receber esse ano, esse valor é portariado. Ele está na portaria 02/2022 MEC, que foi publicado agora dia 29 de abril. Vocês podem ter acesso. Vamos colocar o link aqui para vocês acessarem, né? E ainda temos o seguinte cenário, só para explicar, para introduzirmos. O artigo 212 da Constituição Federal diz o seguinte: a União deve aplicar o mínimo de 18% de impostos federais na educação. Estados e municípios devem aplicar o mínimo de 25% de impostos próprios, impostos e transferências, né, na educação, o mínimo. Quando nós pegamos a lei do Fundeb, aí eu peço para o Pedro ir lá para a parte do cálculo do Fundeb, que nós já projetamos a receita, por gentileza. Quando nós trabalhamos o Fundeb, nós vamos ver que a lei do Fundeb estabelece que 20% de impostos como FPM, quando é município, FPE, IPI, ITCD, ITR, PVA e ICMS, quando eles são direcionados para os entes, quando eles são transferidos para os entes na forma de cotas que são enviadas pela União, passam pelo Tesouro Nacional, 20% desses recursos, eles são consignados e aplicados num fundo estadual. Esse fundo estadual é um fundo contábil chamado Fundeb. Junta-se o valor arrecadado de todos os municípios do estado do Tocantins nesse fundo e mais do estado do Tocantins. Soma-se a quantidade de recursos que tem no fundo, divide pelo total de matrículas na educação básica e você vai ter
o valor aluno ano final do município, do estado de Tocantins, que será, obviamente, aplicado ao município de Tocantinópolis. Veja que eu falei 20%, mas a Constituição nos diz que são 25%. Então, além desses impostos e transferências, eles consignarem ou subvincularem 20% para o Fundeb, mais 5% desses impostos também devem ser investidos em educação. Né? E, além disso, existem impostos próprios do município que não vinculam ou não subvinculam recursos para o Fundeb. IOF Ouro, ISS, IPTU, ITBI, imposto de renda retido na fonte. Esses impostos, como não subvinculam recursos para o Fundeb, 25% deles, no mínimo, devem ser investidos na educação. Então, são 3 fontes. O recurso do Fundeb, o recurso dos 5% de impostos e transferências que fazem parte da cesta do Fundeb e o recurso de 25% de impostos próprios que não subvinculam recursos para o Fundeb. São essas 3 fontes que nos permitem utilizar o dinheiro para realizar pagamento de pessoal. São essas 3 fontes que nós vamos trabalhar e projetarmos recursos para sabermos qual é a ideia de receita que o município vai ter para o ano vigente. Então, vamos para os números. Eu vou começar com o Fundeb. Essa planilha, nós começamos a trabalhar essa planilha no MEC. Ela é uma planilha muito prática, que ela dispara dados. E ela nos permite projetar, por exemplo, qual é o valor do Fundeb que o ente vai ter para o exercício vigente, dependendo das informações que tenhamos acesso. E essas informações são públicas. Nós precisamos saber, primeiro, qual é o VAF do Estado de Tocantins. Qual é o valor aluno ano final do Estado de Tocantins, que se aplica a Tocantinópolis, que hoje está em R$ 6.251,64. Quem estabeleceu esse valor? Esse valor está estabelecido pela portaria interministerial do Ministério da Educação e do Ministério da Economia, né? É a portaria número 02, de 29 de abril de 2022. Para que vocês tenham acesso a ela, eu estou colocando nesse exato momento o link de acesso a essa portaria aqui no chat da nossa conversa, né? Então, vocês podem ter acesso a ela e lá está dizendo. Qual é a referência desse VAF? É o valor da matrícula do aluno das séries iniciais do ensino fundamental urbano. Então, essa é a regra do Fundeb. O VAF, aqui se refere à Lei 14.135 e a 14.276, diz respeito ao preço da matrícula, ao valor da matrícula dos anos iniciais do ensino fundamental urbano. Então, cada matrícula do ensino fundamental urbano, anos iniciais, gera uma receita de R$ 6.251,64. Só que existem outras etapas e modalidades que o município oferece. Ele oferece creche em tempo integral, ele oferece creche em tempo parcial, pré-escola em tempo parcial, anos iniciais do ensino fundamental urbano, anos iniciais do ensino fundamental do campo, e aí vai. Nós temos todos esses dados aqui já. E aí, o que foi que a lei do Fundeb preveu? Ela preveu fatores de ponderação para diferenciar essas etapas e modalidades. Então, qual é a lógica do Fundeb? Um aluno de creche pública custa mais caro, principalmente se for de creche pública em tempo integral, custa mais caro do que a matrícula dos anos iniciais do ensino fundamental urbano. O que foi feito? Foi criado um fator de ponderação. O que é o fator de ponderação? É um percentual. Então, o fator de ponderação da creche em tempo integral é 1,30. Significa o quê? Tradução disso, que a matrícula da creche em tempo integral é 30% maior, o valor que ela gera de receita é 30% maior do que das matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental urbano. Então, se nós estamos trabalhando com 6.251,64, o valor da matrícula dos anos iniciais do ensino fundamental urbano, quando multiplicamos por 1,30, essa matrícula, ou esse valor de receita gerado por matrícula, ano, para a creche integral, vira 8.127,13. Essa lógica se aplica a todas as outras etapas e modalidades que são diferenciadas por fatores de ponderação. Por exemplo,
A matrícula da creche pública em tempo parcial é 20% maior do que a dos anos iniciais do ensino fundamental urbano, né? A matrícula da pré-escola em tempo parcial é 10% maior do que o valor da matrícula do ensino fundamental urbano anos iniciais e assim sucessivamente. Onde nós encontramos essas informações? Nas portarias interministeriais do Ministério da Educação e Ministério da Economia, que são lançadas, agora serão publicadas de forma quadrimestral, de tal forma que esses valores e esses ajustes, eles são de domínio público, todos podem ter acesso para fazerem a devida conferência desses dados. Inclusive, eu coloquei a última para vocês acessarem. Pronto. Eu tendo esses dados e calculando o valor da matrícula de cada etapa e modalidade, pediria que o Pedro fosse passando o cursor para me ajudar, né? Passando o cursor em cima do tópico que eu estou discutindo, por favor. O próximo passo foi nós buscarmos as matrículas. O que diz a lei do Fundeb? O cálculo para a projeção de receitas do Fundeb, do exercício vigente, ele usará como referência o quantitativo de matrículas do censo do ano anterior. Então, para eu fazer o cálculo da projeção de receita do Fundeb de 2022, eu uso a base de matrícula de 2021, isso é lei, né? E essa base de matrícula que nós encontramos, vou pedir para o Pedro, se possível, já colocar aqui colocar no chat também o link de acesso. Essa base de matrículas, ela é pública, está lá no site, né, do INEP, no censo escolar, mas vocês precisam acessar a parte que diz dados consolidados, matrícula finalizada, né? Então, nós fomos lá e vimos o seguinte: o que foi que tem no censo de vocês de matrícula? Vocês têm, está aqui o link que o Pedro acabou de colocar, vocês têm 177 matrículas de creche em tempo integral pública, 214 matrículas de creche em tempo parcial, 547 matrículas de pré-escola em tempo parcial, 1.137 matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental urbano. Vocês têm 111 matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental no campo, ainda tem aí para baixo, Pedro? 104 matrículas de educação especial, 9 matrículas de EJA, isso totaliza 2.299 matrículas. É isso que o FNDE usa para calcular o Fundeb de vocês. Ele usa esses dados do censo escolar para calcular o Fundeb de vocês. Feito isso, sobe lá de novo, por favor, Pedro. Qual é o outro passo que nós usamos na planilha? Nós multiplicamos o número de matrícula, que está aqui, o 177, pelo VAF consolidado de cada etapa e modalidade. Então, no caso aqui da creche em tempo integral, nós multiplicamos 177 matrículas por 8.127,13, que é o valor da matrícula na creche em tempo integral, e podemos dizer para vocês com muita certeza que a projeção de receita para a creche nesse ano, vindo do Fundeb, é R$ 1.438.502,36, com muita clareza. Fizemos isso para todas as etapas e modalidades e chegamos a um valor. Pode descer, Pedro, por favor. Na nossa projeção, né, e vocês não precisam nem anotar isso, porque depois nós vamos transformar essa planilha em PDF e vamos passar todos esses dados para vocês terem acesso. Na nossa projeção, o município vai dispor esse ano de recurso do Fundeb, de acordo com essa portaria 2 que acabou de sair, esse valor pode ser alterado, viu, pessoal? Daqui a 4 meses sai uma nova portaria que pode aumentar, estagnar esse valor e também pode reduzir, né? Como foi feito, por exemplo, em 2020, que se esperava um aumento do Fundeb e em novembro saiu uma portaria baixando o VAF. Mas agora, como essa publicação é quadrimestral, nós temos a possibilidade de termos acesso a essas informações sem maiores surpresas, né? Então, hoje, nós projetamos para o município de Tocantinópolis R$15.536.888,31.
Essa é a projeção de receita do Fundeb que nós temos para 2022. Qualquer dúvida, qualquer contraponto, qualquer outra análise, nós estamos absolutamente abertos para discutirmos a partir dos dados, a partir dos números e a partir das informações de fontes oficiais públicas. Quando nós calculamos os 70% do Fundeb, por que 70%? Vocês sabem, porque a 14.135 disse 70% do valor do recurso do Fundeb VAF deve ser aplicado para pagamento, atenção para mudança, né? Para pagamento dos profissionais da educação escolar básica pública. E aí é que está a diferença, né, pessoal? Porque antes, a lei dizia 60% do Fundeb deve ser utilizado para pagamento do magistério. Com a 14.135 muda, passa a ser profissionais da educação escolar básica pública. O que é que muda? Muda o seguinte, esse 70% aqui agora, que dá 9.322.132,99, ele pode pagar profissionais que atuam na docência, profissionais que atuam em ações de suporte direto à docência, supervisão, coordenação, direção, etc., que são as funções do magistério. Docência e suporte docente são funções do magistério. E ele pode pagar também profissionais com formação em área técnica, pedagógica ou afim, que entra aqueles profissionais, principalmente, que realizaram o curso do Proformação, e pode pagar profissionais de apoio técnico, administrativo e operacional. Então, agora, quando o município for fazer o pagamento desses profissionais, com 70%, todos os profissionais da educação, eles podem ser pagos dentro de 70%. E aí, qual foi a outra mudança que teve? Porque, anteriormente, na 14.135, eles inseriram psicólogo e assistente social aqui no 70%. A 14.276 retirou, colocou psicólogo e assistente social para ser pago no 30%. E deixou todos os demais profissionais da educação no 70%. Então, o primeiro dado que eu acho importante falar. Então, dos 15.536 projetados, 9.322.132,99, eles são os 70% do Fundeb. 6.214, 4 milhões. Peraí, Pedro, teve mudança aí no número? O percentual estava aqui, mas já ajustei já. Tá, então vamos voltar. O 70% dá 10.875.821,82, e o 30%, que é onde vai pagar todo mundo da educação, e o 30% dá 4.661.066,49. É claro que essa regra tão rígida, pessoal, ela termina se esvaindo, porque boa parte dos recursos do Fundeb, seja do 70% ou seja do 30%, terminam sendo utilizados para pagamento pessoal. Essa questão aqui do 70 e do 30 é que o 70 é o valor mínimo. 70% é o mínimo que se pode investir no pagamento pessoal. Agora, é óbvio que não tem como nenhum ente federativo gastar 100% de suas receitas com o pessoal, senão ele não fica com recurso para a parte de manutenção, né? Principalmente na parte de custeio, que é o que faz parte da rotina de consumo cotidiano. Vocês também têm, né, um percentual referente ao VAT, né? Esse valor do VAT de vocês, pessoal, ele é interessante, né? Porque nós criamos uma ideia, a partir do que está escrito na lei do Fundeb, na 14.135, né? E aí é interessante analisar. Pedro, esse valor do VAT aí, tá somando, já entendi. Quando nós trabalhamos, me dá só o valor total lá, Pedro, do VAT? Tá aqui. Quando nós trabalhamos com a leitura da lei da educação, do Fundeb nova, nós temos algumas dúvidas. Por exemplo, o que é que diz lá? O que é o VAT? VAT é o valor aluno-ano total. É uma complementação que os municípios todos podem receber se tiverem com seu VAT abaixo do VAT mínimo nacional.
Como é que eu calculo o VAT mínimo nacional? Eu pego as receitas do ano anterior, todas elas. Fundeb, 5%, 25% do Fundeb, salário e educação, transferências do FNDE, pego tudo que o município recebeu para educação e divido pelo total de matrículas ponderadas. Eu pondero as matrículas. Então, todas as matrículas da educação infantil, eu calculo com 50% a mais. Essa é a regra do Fundeb. E as demais matrículas, eu calculo no fator de percentual que está posto no fator de ponderação, e aí eu divido o total de receita pelo número de matrículas ponderadas. Se vocês ficarem abaixo de 5.650, algo próximo a isso, né? Para ser mais exato, está na portaria aqui, que o VAT mínimo nacional, ele está hoje em 5.640,52, quem fica abaixo disso, como resultado dessa divisão, recebe uma complementação da União. Tocantinópolis tem direito a receber essa complementação porque ficou abaixo disso. Ou seja, a arrecadação dela, dividido pelas matrículas ponderadas, está menor do que o valor no ano total mínimo nacional, que é aquele valor que se acha que abaixo daquilo o município não sustenta a sua rede. Então, Tocantinópolis vai ter direito a receber R$ 388.506 do VAT. Aí o que está lá na lei do Fundeb? 50% desse valor deve ser aplicado em educação infantil. Aí nós pensamos aqui cá com os nossos botões, né? Então, quer dizer que de 388.506, Tocantinópolis vai pegar 50% disso e investir na educação infantil. Não, é mais. É mais, mas por que é mais se a lei de 50? A lei de 50 para o Brasil. Mas para os municípios, ela criou um fator chamado Índice de Educação Infantil, que dialoga com a quantidade de alunos atendidos nessa etapa. No caso do município de Tocantinópolis, o Índice de Educação Infantil é 55,27%. Significa o quê? Que de 380.506, 55,27%, que dá 214.737,12, deve ser aplicado em educação infantil. Mas tem um outro detalhe. Eu posso usar esse VAT todo para pagamento de pessoal e para custeio? Posso não. Por quê? Porque a 14.135 diz o quê? 15% do valor desse VAT, ele precisa ser investido em despesas de capital. Está lá na lei 14.135. Se o Pedro depois puder fazer a gentileza de colocar o link da 14.135 lá, agradeceria, né? Mas depois. E aí, quanto é que dá 15% de 388.506? 58.275,91. E aí vocês teriam uma complementação VAT, né? Tirando a educação infantil, livre de 115.493. Mas essa conta, ela não é bem assim, porque vocês vão poder também utilizar esse dinheiro da educação infantil para pagamento de pessoal, como eu já vou mostrar para vocês. Alguma dúvida em relação ao recurso do Fundeb que nós projetamos? Projeção para esse ano, 15.536. 70%, 10.875.821. Fundeb, 4.600, Fundeb 30, 4.661.000.649. Complementação VAT, 388.506 ano. Esse dinheiro que deve ir para a educação infantil, 214.737,12. Dinheiro que deve ser utilizado para despesa com capital, 58.275,91. Complementação VAT, 115.493. Por favor, Pedro. Aí vamos para aquela história dos 5%, né? Vamos para aquela história dos 5%. Nós vamos trabalhar com receita realizada. No decurso desse trabalho, nós vamos calcular, no fim desse primeiro quadrimestre que agora encerra, nós vamos fazer um cálculo de projeção de subida e descida de receita, para depois a gente ir fazendo os ajustes no decurso do nosso trabalho. Nós trabalhamos, então, os outros impostos e transferências,
os mesmos impostos e transferências do Fundeb, que subvinculou 20% para tirar mais 5% desses impostos para colocar na educação, para cumprir a 212 da Constituição Federal. Então, veja, o município teve de FPM 14.169.555. Eu estou projetando um crescimento de FPM para os municípios brasileiros na faixa de pelo menos 22% para esse ano. Eu ainda não coloquei por um motivo, porque ao mesmo tempo que está havendo um crescimento do FPM, está havendo movimentos de redução do ICMS. Por que está havendo movimentos de redução do ICMS? Principalmente devido às políticas de isenção que estão sendo realizadas em setores como combustíveis, por exemplo. Então, isso está promovendo uma queda da arrecadação e isso implicará diretamente nesses valores do ICMS. Então, fizemos o primeiro cálculo, vamos analisar o comportamento da receita do município Tocantinópolis nesse primeiro quadrimestre, a partir de dados que o município vai nos fornecer e o Tesouro Nacional, e a partir daí fechamos o cálculo, mas eu tenho muita convicção que isso não altera muita coisa, porque um está compensando o outro. Eu fechei ontem com o Taumaturgo, vi que um cresceu 20, que é o FPM, e o ICMS diminuiu em torno de 18, então está havendo um certo encontro de conta. Mas, de qualquer forma, qual é a projeção que nós fizemos para agora? 14.169.555,46 é a média de FPM do município, ano. Se eu tiro 5% disso, que é para complementar os 20 daquilo que já foi vinculado para o Fundeb, dá 708.477. Fizemos isso com os outros impostos, IPI exportação, IPVA e ICMS, que são impostos que o município tem cota, recebe, os outros ele não recebe, e chegamos a um valor bruto de 22.923.749,57, 5% disso dá 1.146.187,48. Então, aquele valor do Fundeb de 15.800.000 soma mais esse de 1.146.187,48, que são recursos específicos para manutenção e desenvolvimento do ensino. Ainda tem mais dinheiro para a educação? Tem. Onde é que está ele? Está aqui. São os impostos próprios do município. Impostos e transferências que não fazem parte da cesta do Fundeb. Sérgio, onde vocês pegaram essa informação? Nós pegamos essas informações no CIOP. Qualquer cidadão brasileiro pode ir lá no site do CIOP FNDE, e esses dados estão lá ao dispor para qualquer cidadão brasileiro ter acesso. São dados declaratórios. O município fez a declaração desses dados. Então, são dados oficiais. Se o município não oferece esses dados e não coloca esses dados públicos, ele vai perder repasses do VAT. Então, por isso que é importante ele estar sempre alimentando o CIOP. Quando calculamos o 25%, tivemos que, de ISS, o município teve 1.488.000 de arrecadação, 372.000 para a educação. De IPTU, 389.425, 97.000 para a educação. E de ITBI, 56.270, 14.000 para a educação. De imposto de renda retido na fonte, 945.000 do município, arrecadando 236.438 para a educação, que corresponde a 25%. E ainda tem as transferências do FNDE. Essas transferências do FNDE eu estou colocando, mas para compor a receita total, porque não pode ser gasto esse dinheiro com o pessoal. E fique muito claro isso, que é proibido pela legislação. Transferência do salário de educação, 217.752. Transferência do PDDE, aquele dinheiro direto na escola, 4.140. PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, 323.353,80, que é um dinheiro que não dá conta de suprir a demanda da merenda. O município complementa esse valor com RP, Ele não pode complementar Fundeb, mas pode complementar com RP. E as transferências diretas do PENAT de 130.126, 19,27% desse dinheiro para a educação. Quanto é que a educação vai ter, então? Ela vai ter, então... Vamos lá. Aqui é o dinheiro que nós vamos trabalhar como referência. 15.535.888,31 do Fundeb. Olha,
da receita total, da receita do MDE, de manutenção e desenvolvimento do ensino, que a gente usa para pagar pessoal, de Tocantinópolis, 87,61% é do Fundeb. Ou seja, sem o Fundeb, vocês estavam perdidos. Vocês e o Brasil inteiro, né? Então, 15.536.888,31 do Fundeb, mais 330.230,14 do VAT, esse dinheiro pode pagar pessoal, mais 1.146.187,48 dos 5% dos impostos da cesta do Fundeb, mais 719.920,02 de receitas de recurso próprio de outros impostos, os impostos próprios do município, dinheiro projetado que pode pagar pessoal, muito importante esse dado, para o ano 2022, R$ 17.733.225,95. Se eu somo a isso os valores recebidos de transferência, mas que eu não posso pagar pessoal com esses valores, eu tenho a receita do MDE, que dá 17.733.225, que eu posso pagar pessoal, que foi aquela somatória anterior que eu fiz, mais 58.275, que é recurso do VAT, dos 15% para investimento em capital, que eu não posso pagar pessoal, mais 675, né? 372,81. Receita total, 18.466.874. Mais, volta, por favor, Pedro. Dinheiro que nós vamos usar como referência para fazer cálculo de pessoal, 17.733.225,95. Alguma pergunta, pessoal, sobre receita? Nenhuma dúvida? Foi claro as minhas observações, que eu falo pra caramba. Professor tem uma mania de falar mais do que a língua e a boca, então... eu fui claro, pessoal, tá? Deu para entender? Então, todo o trabalho vai ter essa referência de 17.732.225,95. Algum comentário? Sérgio, muito boa a sua explicação, viu? Obrigado, Paulo. Paulo, esse material nós vamos colocar em PDF e vamos disponibilizando para que vocês acompanhem. Exatamente. Observe que os links de acesso estão aqui também, vocês podem acessar a documentação usada, tá bom, meu amigo? Tá, beleza, Sérgio. Muito bem. Valeu, Paulo Abraço. Érica, você pode gerar um outro link, por favor, que você vai terminar? Para mim também está bem satisfatório. Eu gero aqui, Sérgio. Muito obrigado, Marli. Então, agradeço a Marli e o Paulo. O Pedro vai ter que gerar um outro link. Infelizmente, pessoal, esses links eles têm duração de 1 hora, porque o Google quer que a gente pague. Eu tenho um institucional, mas é da UFAC, eu não posso usar. Tá? Só um comentário. Pois não, Marli. Assim, eu acho lamentável a gente não ficar com essa gravação, até mesmo para a gente repassar para o restante da categoria, né? Porque é muito rica as informações esclarecedoras. Aí eu fico assim mesmo, tentando pegar de tudo que vocês estão expondo, mas assim, a gente vê que se tivesse esse link, seria perfeito. Porque acho que essa parte que vocês estão colocando é a primordial para que a categoria entenda em que situação o município se encontra. Perfeito, Marli. Maria, é o seguinte, como o Google Meet não está providenciando, não permite mais gravação, o que eu vou fazer é o seguinte, tentar fazer uma gravação com essas características pelo Zoom, gravo um vídeo e mando para vocês com essa mesma lógica de explicação, além de estar enviando todo o material que nós estamos trabalhando em PDF. Você está gravando? Que coisa maravilhosa. Então, ótimo. O Tocantinópolis está gravando, excelente. Oi. Tem também a perspectiva de irmos ao município, e essa apresentação é para fazer para a classe toda, né? A gente tem esse compromisso também. Sim, eu estou ao dispor para ir ao município. Esse semestre eu trabalho online, estou dando aula no mestrado online lá no Pará, então está tranquilo. Seria um prazer, inclusive, aí em Tocantinópolis. Né? Passei 12 dias lá em Colinas de Tocantins, gostei muito. Bom, pessoal, antes de passarmos... que fará esse momento com a classe, Sérgio. Hã? O prefeito sinalizou que quer esse momento com a classe toda, né? Então, eu penso que ele vai viabilizar isso com a Verônica. Excelente.
Então, pessoal, eu vou pedir a gentileza de vocês, são essas coisas de uma reunião online, né? Pedro, o link novo não está funcionando, diz a Zilma. Pedro fez um link aqui. Já tem gente que já entrou lá, já conseguiu. Vamos entrar no outro link, esse que está aqui no 10 e 17, que aí a gente já resolve isso para não perdermos tempo, né? Tá normal o link lá, pessoal. Me acessa aí, Pedro. Olha, legal. Fala, meu amigo Zé, bom dia. Zé, hoje eu não vou ter tempo de passar aí, mas não vou dar um jeito de passar teu dinheiro, viu? O pagamento saiu.
vencimentos que recebem aqui, esse aqui é o valor mês já, total, consolidado, ó. Essa é FCA, função comissionada, e 769 de insalubridade. E a gente colocou aqui também as gratificações dos demais profissionais da educação. Então, tem aqui o adicional noturno, 4.305, periculosidade, 838, e 2 FCAs aqui também. Então, totaliza o total das gratificações, 35.707 mês, que dá um custo anual de 576.077,62. Aí, a nossa planilha, então, a gente pega e aí vai fazer um consolidado de todos esses dados para cruzar com as receitas, né? Então, os docentes em sala de aula, Tocantinópolis tem um custo anual, com os efetivos em docência, em 5.975.757, com temporários, que são os contratos, 2.090.854,01. Então, o custo total aqui, com os docentes, equivale a 8.066.611,87. Fora da sala de aula, só tem na equipe pedagógica, então, são mais 2.166.890,69. Aí, esses custos só com vencimento. Aí, somando, então, de docência e fora de docência, a gente tem um total aqui, total de vencimentos dos docentes, 10.233.502,56, e as gratificações, 436.714,21, que fecha, então, o total da remuneração docente, 10.670.216,77. Aí, esse mesmo estudo que a gente fez com a folha dos docentes, do pessoal que está, dos efetivos do plano de carreira, a gente fez também com os demais profissionais da educação. Aí tem uma outra tabela, igual essa aqui que eu posso mostrar para vocês. Deixa só eu trocar aqui a apresentação. Aqui, dos demais profissionais, apesar de eles não estarem no plano, aí eu coloquei aqui na tabela para fazer o custo, né? Aqui, então, são os vencimentos que esses profissionais têm. A gente fez aqui a divisão também dos quantitativos por cada um daqueles vencimentos que tem ali. Então, são 140 efetivos dos demais profissionais. Aqui, deixa eu... Aqui. Esse 140 ali está entre, então, vigia, ASG, nutricionista, merendeira, são esses profissionais, né? Que tem um custo mensal de R$ 183.985,53, um custo anual de R$ 2.992.823,81. Aí eles também têm temporários, aqui de 11 meses, 10 meses, aí aqui são funções comissionadas, que dão um total de R$ 1.118.399,25 ao ano. Aqui as gratificações, essas aqui já estão naquela tabela que eu mostrei para vocês, são as mesmas que estão aqui para fazer o custo que a gente já colocou lá naquela outra tabela consolidada. E eles têm um custo, então, de vencimento de R$ 4.111.223,05, 140 de gratificações. E aí, esse custo, então... A gente trouxe para cá também as despesas com os outros profissionais. Então, como eu estava falando, o custo total
de vencimentos, 4.111.223,05, as gratificações, 139.363,42, somando a remuneração, então, 4.250.586,47. Então, de despesa com pessoal e remuneração, o total do custo aqui das despesas dá 14.920.803,24. Fazendo o cruzamento, então, com a parte das receitas que o Sérgio apresentou, a receita do Fundeb era 15.536.888,31, equivale, então, às despesas com pessoal a 96% do Fundeb, sobre uma diferença aqui de 616 mil. A receita de MDE, que é, como o Sérgio explicou, é o que a gente vai levar como base, que é o que pode pagar pessoal, então a receita é 17.733.225,95, o total das despesas aqui com pessoal equivale a 84%, tem aí uma diferença, então sobram 2.812.422, e aí aqui tem um comparativo com a receita total, onde entram aquelas transferências do FNDE, a parte do VAT com capital, que não pode ser, aí essa parte aí que não pode ser paga, não pode ser usada para pagar pessoal. Então, da receita total equivale a 80%, sobram 3.546.071. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Não sei se o Sérgio quer fazer apontar alguma coisa também. Não, eu só acho que é o seguinte, o que nós estamos fazendo nesse momento é uma comparação de receita com despesa. Então, o Pedro construiu a folha completa e o que nós chamamos de folha bruta, né? Porque todos esses cálculos devem ser considerados quando nós vamos trabalhar as despesas com o pessoal. Então, o que o Pedro considerou? Considerou os vencimentos e depois considerou as remunerações. Vencimento é o salário de tabela. Remuneração é o salário de tabela mais adicionais. Essa folha é líquida quando se computa apenas esses valores de vencimentos mais os adicionais. E ela é bruta quando eu computo também. Eu contabilizo também nessa conta o percentual do 13º, o percentual de férias e o encargo patronal. É por isso que essa folha ela é assim trabalhada. Então, por exemplo, quando o Pedro vai multiplicar para calcular o ano, ele não multiplica por 12, que são os 12 meses do ano, mas multiplica por 13. Por que por 13? Os 12 meses do ano, mais um mês de 13º salário. E acrescenta a essa conta 33,33%. O que é isso? É o percentual que é estabelecido para pagamento das férias dos profissionais. E coloca mais um encargo patronal, que está em 22, não é isso, Pedro? 21 lá. 21. E é 21%. Então, feita essa composição inteira, somado as despesas com os profissionais do magistério e os profissionais de apoio técnico, administrativo e operacional, nós temos uma folha média hoje de 14.920.803, para uma receita de Fundeb de 536.888 e para uma receita de MDE, que é essa aqui que é importante para nós, o 17.733.222,95. É essa receita que nos importa, que está hoje na casa de 84,14%. Agora, depois que o Pedro terminar essa parte, eu gostaria muito de falar uma questão que nós também calculamos a quantidade de horas contratadas para docência com a quantidade de horas necessárias para docência, para nós avaliarmos se não tem um excedente de horas contratadas. Por quê? Porque se você tem excedente de horas contratadas, isso implica diretamente nas despesas com pessoal e no aumento dos gastos. Então, depois, Pedro, eu gostaria de... Não, eu ia seguir para essa parte mesmo, depois do consolidado, já finalizou aqui essa parte, já que se ninguém tem a dúvida... Exatamente, Pedro. Bem explicado aí a sua parte, viu? Aí o Sérgio complementou aí perfeitamente, entendido, viu? Tranquilo. Beleza, Paulo, obrigado. Muito obrigado, cara. Essa outra parte, pessoal, que o Pedro vai abrir agora e que eu estou aqui me intrometendo
para falar, ele vai me ajudar nisso também, ela é uma das partes mais importantes para nós. Ela é uma parte importante porque, quando nós vamos ver, muitas vezes nós temos um processo onde nós temos um certo excedente de contratações. E isso, às vezes, traz um certo prejuízo, principalmente para os profissionais efetivos de carreira. Então, é muito bom a gente colocar as coisas de uma maneira muito clara, muito aberta, para nós entendermos o que nós estamos fazendo e fazermos juntos, né? A proposta desse trabalho é uma construção conjunta. O que foi que nós fomos fazendo? Nós começamos a trabalhar quantas horas o município tem contratado para a docência. Mas aí tem um problema, pessoal. Vocês conhecem uma lei chamada 11.738/2008. Essa lei é a que instituiu o piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério. Essa lei, além de instituir o piso salarial profissional nacional do magistério, ela também regulamentou a jornada de trabalho do professor. E aí, colegas, ela diz o seguinte, olha, a jornada de trabalho do professor será composta da seguinte maneira: 2/3 dessa jornada serão dedicados às atividades de interação com os discentes, com os alunos. Ou seja, atividades de sala de aula. Então, 2/3 são para a sala de aula. E 1/3 dessa jornada de trabalho, ela vai ser direcionada para o que nós chamamos de hora-atividade, que são aquelas horas que o professor e a professora têm disponível para organizar o seu trabalho. Aí nós somos professores e professoras, nós sabemos o que é isso. É quando nós vamos preparar plano de aula, quando nós vamos corrigir avaliações, quando nós vamos fazer leituras, quando nós vamos ter um tempo livre para aprofundarmos um determinado tema que queremos trabalhar, e assim vai. Nesse cálculo que nós fizemos, nós colocamos a questão das horas contratadas para a docência. Primeiro totalizamos as horas contratadas, depois nós retiramos 1/3, porque essas horas que correspondem a 1/3, o professor não vai estar em sala de aula, portanto, é preciso supri-las, né? E aí, veja os dados que nós temos. Nós temos 90 professores efetivos contratados com jornada de 40 horas, que totaliza 3.600 horas contratadas para a docência semanalmente. Nós temos 63 provisórios, peço para o Pedro me ajudar com o cursor, 63 professores e professoras temporários contratados numa jornada de 40 horas, que dá 2.520 horas semanais. Nós temos um total de 153 professores contratados entre efetivos e provisórios, com jornada de 40 horas, que dá exatamente 6.120 horas total contratadas, né? Mas nós também temos mais 5 professores efetivos com 30 horas, que dá semanalmente 150 horas, que dá um total de 5 professores contratados, 150 horas de docência total, ainda não tirei 1/3, e 7 professores de 20, que totaliza 140 horas contratadas. Isso significa que, quando eu somo tudo, vocês têm disponível para o sistema 6.410 horas contratadas para a docência. Esse é o cálculo que está posto nesse momento. E aí nós fomos atrás de ver quantas horas de docência... Desculpe. Isso, não, aí tem esses aqui, então, que são os que estão fora da docência ainda também. Certo. Aí também tem aqueles que estão fora da docência. Nós temos 35 professores e professoras em equipes pedagógicas, totalizando 1.400 horas, e nós temos um profissional em equipe pedagógica com 20 horas, totalizando 20 horas, isso significa 1.420 horas. Quando nós totalizamos isso, vamos para a totalização disso primeiro, por favor, Pedro? Nós temos total de horas contratadas pela rede de ensino,
7.830 horas, considerando quem está em sala e considerando quem está em sala de aula, ok? Pode descer, Pedro. Mas quando nós trabalhamos só quem está em sala de aula, nós temos 640 é ótimo, 6.410 horas. Por quê? Das 7.830, 6.410 estão disponibilizadas para a docência e 1.420 estão disponibilizadas para funções de suporte pedagógico à docência, que são absolutamente necessárias, né? E aí, pessoal, nós fomos atrás de saber, e aí eu cometi um engano, porque nesses 6.410 nós já tiramos aí um terço, Pedro. Porque, na verdade, as horas necessárias a gente colocou nas horas necessárias, mais um terço aqui. Entendi. Então, pode subir. Aí nós fomos atrás de saber quantas horas de docência o município precisa. Aí vocês vão dizer para mim se nós fizemos o levantamento correto, se está certo o que nós colocamos aqui, vocês vão nos ajudar. O município tem hoje 10 turmas de creche integral que funcionam 8 horas por dia. Me ajudem se a informação estiver equivocada. Isso significa que as creches precisam de 80 horas de docência por dia. Multiplicado por 5 dias úteis, elas precisam de 400 horas de docência por semana. O município tem 14 turmas de creche em tempo parcial, com 5 horas de docência dia, precisa de 70 horas de docência no dia e 350 horas de docência na semana. Tem 17 turmas de pré-escola em tempo parcial, com 5 horas dia, 85 horas dia de horas necessárias de docência e 425 horas por semana. Tem 75 horas, turmas de anos iniciais do ensino fundamental urbano, né? Com 5 horas de docência dia, 375 por semana. Não, 375 dia, 1.875 por semana, e tem 6 turmas de anos iniciais do ensino fundamental no campo, com 5 horas, dá 30 horas dia e 150 horas por semana. Quantas horas o município precisa, então, quando somamos tudo isso de docência? Pode baixar, Pedro. O município precisa de 3.400 horas. Mas vocês lembram que eu falei lá anteriormente que 1/3 da jornada ela é para hora atividade? Então, eu tenho que acrescentar esse 1/3 a 3.140. Quando eu faço a conta, ou seja, eu pego 3.140 e multiplico por 33,33%, significa que o município necessita de 5.100 horas de docência por dia. Por semana. Por semana, desculpa. Por semana. 5.100 horas por semana. Mas ele tem contratado em sala de aula 6.410. Significa, pessoal, que a gente tem que fazer um estudo muito minucioso para saber porque nós encontramos 1.310 horas que elas podem ser horas ociosas. Podem ser horas ociosas. O que significa 1.310 horas de horas ociosas? Significa 33 contratos de 40 horas. Eu vou mostrar para vocês o impacto disso na folha. Eu vou pedir para o Pedro multiplicar 33 jornadas de 40 horas, né? Para ele fazer essa multiplicação de 33 jornadas de 40 horas. Rapidinho. Ele vai possibilitar aí, vai destravar a tabela, né? Se não for possível fazer isso, abre um novozinho lá rápido. Deu certo aí? Deu. Sérgio, eu posso te fazer uma pergunta? Claro, Marinalva. Pois não. Esses 33, você está colocando para a gente que nós temos esses 33 contratos de docentes de 40 horas? Não. Eu estou colocando o seguinte, olha. Sim, esses dados são reais.
Essa é a pergunta que eu estou fazendo, porque nós recebemos esses dados. Eu estou respondendo aqui no chat, Marinalva. Desculpa. Eu vou voltar para você. É o seguinte... Eu só quero entender essa parte aqui, essas horas dos 33, que também lá atrás colocou questão de contratos, 40 horas. Aí eu quero entender essa questão se nós temos as informações repassadas para vocês analisarem, se nós temos esses 33 contratos, 40 horas, eu quero entender se é isso ou eu estou entendendo errado essa parte aqui dos 33. Certo, deixa eu explicar para vocês. Nós fizemos o seguinte, nós pegamos e o que nos interessou foi chegar a essa diferença entre as horas contratadas e as horas necessárias para a docência. Fizemos o cálculo, explicamos a metodologia, chegamos a 1.310 horas. E aí, eu estou usando 40 horas como referência apenas, não quer dizer que tem 33 contratos de 40. Mas eu quero dizer que tem 1.310 horas que, a princípio, nós precisamos saber como elas estão distribuídas na rede. Eu usei o 40 horas como forma de fazer uma conta. O 40 virou uma referência de cálculo para mim. Poderia ser 30, poderia ser 20. Eu usei o 40 porque, proporcionalmente, se eu botar 20 ou 30, vai dar a mesma coisa. Se eu botar 30 horas, vai aumentar o número de contratos. Se eu botar 20, dobra de 33 para 66. Então, eu estou botando 40 só para a gente ter uma ideia, uma dimensão. Não significa que existe 33 contratos de 40 sobrando na rede. O que eu estou dizendo é que existe 1.310 horas que nós precisamos saber onde elas estão, como elas estão distribuídas e como se dá esse processo e por quê. Muitas vezes a rede tem 1000 motivos para isso, né? Eu vou fazer uma conta básica, olha, com o Pedro. 1.310 horas, se a gente conseguir ajustar parte disso, significa o seguinte, 33 jornadas de 40 horas, multiplicado pelo valor do vencimento do piso, que é hoje 3.845, multiplicado por 13,33, que são 12 meses de salário mais 33% de férias, multiplicado por 1,22, que é o 22% de patronal, dá 2.031.061,94. Se nós tivéssemos a possibilidade de fazermos uma readequação desse movimento, nós teríamos, sem dúvida, um novo aporte financeiro que seria fundamental no processo de reorganização do plano de carreira, inclusive para resolver um problema que é bastante visível, que é a movimentação dos profissionais na carreira, que é uma coisa fundamental para a gente tentar trabalhar e realizar. Além do piso, como nós vamos distribuir os profissionais na carreira, de tal modo que o seu tempo de serviço ele seja efetivamente considerado nessas construções, que é algo absolutamente justo. Pensamos assim, e a Secretaria Municipal e a Prefeitura obviamente, também pensam assim. O que eu estou mostrando para vocês de uma forma muito sincera, muito clara, muito aberta para o debate? É que nós temos um dado inicial, mas o número, ao contrário do que algumas pessoas dizem, ele não é um número frio. Ele não é um número que está posto e acabou. A partir do momento que eu tenho acesso ao número e à informação que ele me traz, eu tenho que perceber o que esse número está me informando. E ele pode me informar, por exemplo, que é possível fazermos ajustes nas redes a ponto de nós estabelecermos uma referência de distribuição dos profissionais nas escolas, de redimensionarmos a distribuição dos profissionais nas escolas, adequando as jornadas que ele já possui, sem alterar em nada a sua jornada de trabalho, mas ao que já está posto. E, a partir daí, nós temos um novo aporte financeiro para fazermos a conta. Então, para nós, hoje, o número e o dado estão colocados, e aí estamos apresentando para ver se existe questionamentos, se existe alguma questão que poderemos revisar, porque eles vão ser a base de todo o trabalho de conta que nós vamos fazer, e vamos fazer muito rapidamente, para que a gente possa apresentar uma estrutura de carreira, uma proposta de reenquadramento dos profissionais na carreira, considerando o tempo,
e uma proposta de escrita de plano de carreira que dê a vocês a garantia de que vão ter um plano efetivo, que valorize e que, acima de tudo, estabeleça um processo de sustentabilidade, né, pessoal? Então, nós queríamos mostrar esse diagnóstico para vocês, para dizer o que nós já fizemos nesse pouco tempo, os dados que já levantamos, e dizermos que estamos abertos para qualquer dúvida, questionamento. Essa planilha inicial nós vamos colocar em PDF e enviar para que vocês tenham acesso. Esses dados são absolutamente públicos e nós estamos dispostos a fazermos um trabalho em parceria, onde consideremos a necessidade da valorização profissional e consideremos também a capacidade de execução do município a partir das receitas que dispõe. Passando, obviamente, por uma organização da estrutura e do dimensionamento da distribuição dos profissionais nas unidades escolares, na secretaria, ou seja, no sistema municipal de educação pública. Da nossa parte é isso, ficamos abertos para perguntas, questionamentos, debates. Só fazer uma correção aqui, eu fiz um ajuste aqui, porque eu tinha colocado os temporários todos aqui em 40 horas, né? Eles são 30, eu estava conferindo aqui, aí diminuiu aqui o... Diminuir drasticamente de 1.300 para 700 horas, um ajuste que o Pedro faz, isso se torna 1.085.300, não significa que todo esse recurso... aqui vai ser, na verdade, 2.844. Não significa que essas 700 horas estão realmente subutilizadas, mas é um dado que a gente consegue vislumbrar. Eu tenho uma pergunta. Pois não, Emília. Assim, porque, segundo o que eu entendi, quando vocês calcularam aí os contratos temporários, contratou como se ele estivesse trabalhando 10 meses, né? Se não me engano. 11 meses. Mas, assim, os contratos aqui, o contrato deles são 6 meses, sabe? Aí depois fecha o contrato, aí depois que contrata de novo, não é assim 11 meses diretão, não. Aí eu não sei. Mas olha só, deixa eu te perguntar uma coisa, Emília. Eu contrato por 6 meses, ele sai e eu renovo, certo? Sim. Então, eu tenho que calcular o cheio de 11 meses, entendeu? Tá certo. Porque mesmo que eu substitua a pessoa, mas o elemento de despesa, ele vai estar posto e ele é contínuo nesses 11 meses, né? Aí, no caso, aí não entra férias, né, e nem... Férias não entra, mas o 13º entra, né, Pedro? Sim. Entra... A não ser que o município não pratique, mas o 13º é de lei. Sérgio, é porque, assim, sempre eles são contratados aqui para nós, como eu trabalho na direção de escola, sempre, a maioria das vezes, são 10 meses ou até menos. Até menos. Depende de quando a gente inicia nosso calendário letivo com aulas, porque sempre há essa organização. Como a gente inicia em fevereiro ou março, depende, agora a gente está começando, mas sempre o normal é começar em fevereiro. Então, é de fevereiro a junho e de agosto a dezembro. Por isso que a Emília também até colocou essa questão dessa quantidade de meses calculados. É importante vocês falarem isso, que aí esses ajustes finos a gente vai fazendo com o decorrer. É isso que eu entendi, que o nosso processo, a partir desse diagnóstico, são essas informações de ajuste para a gente ver o que é possível organizar para nós. Perfeito, eu acho que é esse ajuste e também não recebe o 10º, ó, Pedro. Então, nós vamos trabalhar com 9 meses de contrato, mas 10 meses de contrato sem 10º. Muda muita coisa isso. Sim. Olha, essas informações que a gente precisa. É a chamada informação fina, né? Que vai trazendo, vai nos clareando para nós enxergarmos e refazermos todas as contas. Marinalva e as colegas aí que contribuíram, muito obrigado, viu? Essa informação é muito preciosa. Oi, Marli. Aí, assim, foi excelente a explanação de vocês. A minha pergunta é, diante da análise que vocês fizeram do município, o apontamento que vocês visualizam de imediato seria essa questão que vocês citaram por último, ou teria uma outra situação que daria para ser organizado no município que pontuasse mais recursos para o município na questão
salarial, entendeu? Aí, assim, uma outra, não sei se eu fui clara na minha pergunta, outra questão que eu quero estar fazendo é o seguinte, eu não sei se vocês já chegaram, né, ainda vão passar sobre esses apontamentos. Com relação, porque a grande pergunta é, nós que estamos hoje no município, por exemplo, eu sou de 98, as nossas progressões, elas serão somadas com o nosso salário para contemplar o novo piso. Olha. Aí, assim, essas são as indagações, e aí, assim, qual seria a organização diante desse primeiro olhar de vocês que daria para deixar já para nós, para que a gente consiga visualizar uma organização assim, dentro das escolas que viesse a dar condições para o município de se organizar financeiramente para que a gente tenha esse ajuste do nosso salário. Perfeito, Marli. Pedro, eu vou pedir para você colocar a planilha, que eu acho que essa pergunta da Marli ela é muito pertinente. Então, eu vou mostrar a planilha para tentar dizer para a Marli as projeções que nós vamos começar a fazer a partir de agora, visto esses dados e corrigido os dados que nós vamos fazer com vocês, né? Olha, o Pedro tem aqui a planilha com as carreiras, né? Essas são as planilhas com as carreiras. Vocês estão com hoje 3.569,63, estão abaixo do piso aí em 200 e poucos reais, e vocês têm uma carreira de 3% que é cumulativo. Então, por exemplo, Marli, você está me dizendo que entrou em 1998, né? Eu vou fazer uma conta aqui para você muito rapidamente. Nós estamos no ano de 2022. Fazendo uma conta bem... sem detalhes de meses, né? Nós estamos em 2022, menos 1988, dá 34. Você deve ter 34 anos de serviço, concorda comigo? Sim, porque assim, eu entrei em 94, mas de concurso é isso mesmo. Então, 98, Sérgio, 98. 1998, tá, 2022 menos 1998, você tem 24 anos de serviço, certo? Como a progressão de vocês é de 3 em 3 anos, tá vendo? É 3 em 3, né, Pedro? 2 anos, 2 anos. Depois não mudou para 2. Não, tem uma lei que mudou para 2 depois. Era 3, mudou para 2. Sérgio, só contribuindo aqui. Até 2016, a lei do PCC era de 3 em 3 anos, até 2016. Certo. A partir de 2016, passou para de 2 em 2 anos. Perfeito, Paulo. Nós vamos considerar, então, 2 anos aqui nessa conta. Então, a Marli tem 24 anos de serviço. Como as promoções elas ocorrem a cada 2 anos, eu vou dividir 24 por 2. Quando eu divido 24 por 2, dá 12, né? E aí nós vamos fazer a conta, ó. Você tem a inicial com 3, certo? Dá M, certo. Você vai para a letra M, ó, por essa lógica aqui. E eu sou especialista também, a minha formação. Aqui. Então, se você é especialista, aí você vai para o nível 3, né, Pedro? Isso. Aí você iria para o nível 3. É essa conta inicial que nós vamos fazer. Aí vai ter nós vamos ver. Fazendo isso, quanto custa? Fazendo assim, quanto é que fica? Reduzindo o número de provisórios, quanto dá? Qual é o caminho viável para pagar? Entendeu? Essa é a discussão que nós vamos fazer, mano. Então, agora, feita essa primeira reunião, eu e o Pedro vamos fazer esses cálculos, vamos fazer essas projeções e já na semana que vem nós vamos estar com tudo pronto para passar para vocês. Pois é, mas a ideia inicial é não somar a minha progressão como um piso, não? É isso? Não, Marli, o piso gera uma carreira, olha. O piso gera uma carreira. Não, pois é, eu estou entendendo, mas eu falo aqui. Por exemplo, digamos que meu salário seja R$ 5.042,80. Sim. Aí, esse valor, de acordo com o novo piso, se minha progressão estiver aqui, então eu vou estar recebendo aqui, estando ajustado com o novo piso, né? Eu não vou... entendi. Sim, nós vamos calcular o seguinte. Põe o piso novo aí, Pedro, por favor, só para a gente ter uma ideia. Sérgio, eu queria fazer uma pergunta. Em cima da pergunta da Marli, de 2 em 2 anos, não vai considerar o estágio probatório? Sim, vai. Vai?
Vai, porque eles têm classe inicial, Pedro? A inicial, liga 3, aí é 3 anos a inicial. 3 anos no probatório, aí começa. Depois A, aí mais 2 anos de preto, já dá 5. Sérgio, porque qual é a nossa situação hoje, assim, só em cima também na fala da Marli. Por exemplo, hoje eu tenho um contrato professor que entrou esse ano. Ele está com o mesmo salário que eu, que já tenho mais de 20 anos. Então, o nosso questionamento de valorização é isso. A gente sabe que a gente necessita dessa valorização salarial também. Então, assim, os questionamentos na rede hoje, eles se baseiam em cima disso. Um contrato hoje, ele recebe o mesmo salário que eu, que tenho a mesma quantidade de anos que a Marli já tem. Então, assim, a nossa carreira foi por água abaixo, diante do novo piso, onde igualou todo mundo para piso e carreira se foi. E aí, o questionamento na rede, hoje é esse, que temos o plano, não temos a carreira e todo mundo ficou no piso salarial, que é o salário inicial, como você colocou. E aí são os nossos questionamentos e as nossas indagações para a gente ver o que podemos fazer, o que a gestão pode fazer de melhoria para nós, já que a gente já tem uma carreira. Sérgio, e aí só um detalhe, Marli, só um pouquinho, Marli, aí eu te passo já, só um minutinho, porque eu estou ficando velho, estou ficando broco, eu esqueço as coisas. Olha só, Marinalva, Marli e Zilma, que falaram aqui anteriormente. Toda a lógica do nosso trabalho inicial vai ser exatamente carreira. Nós vamos pensar carreira. Então, eu tenho um piso. O que a lei está dizendo que eu tenho um piso? Você entra com o piso da inicial, passa o probatório, pula para A. Passa 2 anos, pula para B. Passa 2 anos, pula para C. Passa 2 anos, pula para D. Passa 2 anos, pula para E. A cada movimentação que vai tendo na carreira, você vai mudando o seu vencimento. Então, o que nós vamos projetar a partir de agora para ver o custo? Eu vou pegar, por exemplo, a Marli, que tem 24 anos. As datas de ingresso, a gente vai pegar as datas de ingresso. Exatamente, eu vou pegar a data de ingresso de cada um de vocês. E a partir da data de ingresso, por exemplo, entrou em 1998. Qual é a conta? 2022 menos 2028, né? Menos 1998. Dá X, dá 24. Esse 24 eu vou ver como eu distribuo na carreira. A princípio eu fiz uma conta superficial por 2, que não é, porque tem 3 anos de estágio probatório. Então nós vamos construir isso aqui e dizer, olha, a Marli, a Marinalva, elas não deveriam estar na letra A, elas deveriam estar, vou chutar aqui, elas deveriam estar na letra F. Então, qual é a nossa proposta? É fazermos essa adequação para que o tempo de serviço, que é algo fundamental para nós, ele seja considerado, entendeu? Sérgio, aí eu gosto... Esse é o esforço que nós vamos trabalhar. Não, essa apresentação é o retrato atual ainda. Isso aqui é o atual. O que a gente está mostrando? O que é hoje? Pedro foi perfeito nisso. A gente está mostrando o que é hoje. Eu precisava mostrar para vocês o que tinha hoje. O que tem hoje é isso. O que nós vamos fazer agora? Trabalhar em cima disso para ver como ocorre essa distribuição, para não ter essa distorção de quem acabou de entrar ganhar a mesma coisa que a Marinalva, que a Marli, que outros colegas que já estão há muitos anos na carreira, entendeu? Sérgio, outra questão que eu quero estar colocando é assim, são 2 perguntas. As nossas progressões, por exemplo, o reajuste do piso. Eu que já tenho carreira, eu teria que ter sido ajustada, assim, depois que você fizer todo esse trabalho, aí digamos que o ano que vem, aí com o novo piso, eu vou ser ajustado de acordo com o novo piso, mesmo trabalhando dessa forma que você está colocando? Essa é uma pergunta. E a outra, porque assim, quinquênio, ele não pode ser somado como vencimento, né? Não, quinquênio não é vencimento, não. Pois é. Então, assim, são reflexões... Essas questões... Em relação ao ajuste do piso, sim, Mário, porque como está aqui na carreira, como o Sérgio falou aí, que é 3% de uma classe para outra, ou seja, quando dispara, muda ali o inicial,
As demais letras disparam de acordo com o percentual ali que está cada letra na carreira. Pedro, vai lá em cima, por favor. Marli, deixa eu só te dar um exemplo. Pedro vai lá em cima e vamos supor que o piso ano que vem seja 4.000. Põe 4.000 aí. Quando o Pedro dá o enter lá no 4.000, aqui vira 4.000, outro 4.120, outro 4.243, outro 4.370, vai disparar, entendeu? Perfeito, respondeu minha questão tranquilamente. É essa a lógica que nós vamos fazer as contas agora. Pois sejam muito bem-vindos, estou muito satisfeita com a explanação de vocês. Meus queridos, eu agora vou pedir para vocês, se não tiver mais nenhuma questão... já está terminando o tempo. Vou ter que dar aula agora. Sérgio. Oi. Tudo bom? É o Paulo, prefeito. Na verdade, eu estou no outro computador aqui. Tudo bem, Paulo? Eu vi muito bem, quero parabenizar, até porque eu acho que é a primeira vez que nós estamos conversando, né? Até que eu não quis entrar no assunto exatamente para ver todo esse estudo, todo esse levantamento. Mas uma das coisas que eu percebi aí, com todo esse levantamento, que toda discussão, ela vai ter que entrar na condição de pagamento do município. Perfeito. Qualquer reformulação, ela vai ter que fazer uma reformulação profunda. Aquelas questões das horas, eu até cito para a classe, não tem problema se a gente chegar numa conclusão que tem excesso de horas, excesso de pessoas, para a gente chegar exatamente a dar as condições que é justa para cada um. Mas aí eu cito também para a classe que nós temos que fazer uma reformulação geral. Eu não cito, mas pode ter professores que, dentro daquelas horas que estão em excesso, que possa ser reajustada essas horas de professores também efetivo, carga horária, no geral. Porque não adianta a gente pensar em tudo isso se não tiver orçamento para isso. Tudo passa pelo orçamento. Tudo passa pelo orçamento. Até porque a administração ela tem uma série de áreas. Então, não podemos calcular uma coisa se não tiver dentro do orçamento previsto. E é isso que nós temos que trabalhar, até com previsões de aumento de receita para o ano que vem. Então, Paulinho, pensar. Paulinho, e nesse caso aí, cada um de nós que estamos dentro da escola, porque é perfeito o que você está colocando, cada um que está na escola olhar na tentativa de ajudar também o prefeito para que chegue ao ponto que a gente precisa, mas a gente olhando dentro da escola, que carga horária eu posso estar organizando que vá aliviar o município em termos de contrato, porque com certeza se a gente não fizer esse trabalho, não adianta a gente sonhar com salários melhores se a gente, qualquer coisa a gente chama um professor. Então, assim, isso é perfeita a sua fala. Exatamente. Prefeito, só um detalhe que eu acho interessante, é porque todo o trabalho que nós vamos realizar, ele vai estar sempre cruzando a receita com despesa. Receita e despesa, receita e despesa, receita e despesa. Então, em momento algum, será possível fazer algo que extrapole a capacidade financeira do município. Então, veja, a planilha ela é toda vinculada. Ela começa com as receitas para a MDE e ela finda com esse cruzamento entre as receitas e a folha bruta que o município tem, incluindo vencimento, remuneração, magistério e os profissionais de apoio administrativo, técnico e educacional. Você tem razão. Nada pode ser feito sem isso. É por isso que a gente está dizendo o seguinte: todo trabalho é um trabalho de projeção com dados efetivos, públicos, são dados públicos que todas as pessoas podem ter acesso e que vão demonstrar a capacidade do município de realização a partir do que ele detém de receita. Exatamente, Sérgio. Eu estou muito satisfeito até com os dados iniciais, com a contratação, porque nós necessitávamos realmente disso. O gestor está totalmente aberto a discutir isso com a realidade do que é hoje. O que eu deixo bem claro é que nós não podemos pensar numa coisa ultrapassando a receita que temos para aquilo. Claro. Esse é o principal objetivo. Então,
é um momento da gestão e da própria classe, junto com vocês, estudar realmente a fundo o que realmente nós vamos alcançar. Eu quero realmente que a gente chegue numa conclusão e até futuras discussões, toda a classe ter conhecimento da receita. Não adianta se pensar numa coisa se não tiver receita. A realidade de cada município é uma forma, porque hoje o que acontece no Brasil? Nós temos recursos, igual o Fundeb, nós temos recurso pronto, mas nós temos outras receitas que complementam a educação, que cada cidade tem uma receita diferente. O ISSQN nosso é diferente do ISSQN de uma cidade do Sul. O ICMS nosso é diferente de uma cidade do Rio de Janeiro. Então, quando se compara receitas, todo mundo quer se comparar salário, mas esquece de comparar a receita que cada cidade tem. Então, o que a classe tem que ter hoje? Para se chegar a um objetivo, para se chegar no objetivo do ano que vem, tem que ter receita para isso. Então, é isso que nós queremos chegar. Não adianta só pensar no plano de carreira se não tiver dispositivos de receita. Nós vamos progredir tantos por cento. E se o ano que vem não tiver receita para isso? Não tem fonte pagadora. Pode, a questão vamos criar, vamos não sei o quê. Se não tiver como se pagar, não tem jeito. Não tem jeito. Então, nós temos que descobrir isso. E essas cargas horárias a mais, eu também até me surpreendi com isso. Você tem um levantamento total. Mas aí passa por todas as áreas. A Marli falou bem, nós temos que descobrir por que está esse excesso. Porque eu, como prefeito, eu não estou no dia a dia da escola, mas o que eu tenho é pedido de contratos de dentro das escolas, não é diferente. E Paulinho, deixa eu só esclarecer bem aqui a minha fala. Quando eu falo a questão de um contrato, é no sentido assim, que a gente, enquanto gestão da escola, a gente precisa olhar para o quadro que a gente tem de professores e pensar, se eu juntar uma turma com a outra, sem desconsiderar o limite de alunos que precisa em cada sala, mas de que jeito eu posso ajudar a secretaria e o prefeito para que de repente contratar a pessoa. Eu falo assim, não é que a gente esteja pedindo, não é que a gente tenha contrato, tem necessidade, só esclarecendo, mas é assim, é a gente, enquanto gestão, ajudar a secretaria e o município dentro da escola para deixar de gerar demanda de novos contratos, entendeu? Nesse sentido, a gente precisar, entendeu, galera? Eu discordo quando fala que tem excesso de carga horária com contratos. Os diretores que estão aqui presentes sabem muito bem que esse ano nós diminuímos cargas horárias. Tem professor que não está conseguindo nem cumprir um terço. O que a gente falou, Verônica? É a folha de pagamento. Então, eu discordo de dizer que tem contrato. Não é que o excesso de contrato é na carga horária, é que na rede, no geral, a gente detectou que tem aquele número de excesso de carga horária, um número que pode ser... Professor que não consegue cumprir a carga. Travou sua fala, Sérgio. Travou, Sérgio. Mas, enfim, só complementando o Sérgio, então, que aí pode significar que o professor está numa escola rural, ou seja, ele não complementa a carga horária, e aí pode sobrar um pouco. Tem várias situações, como o Sérgio falou, que a gente tem que analisar. Tem o número que a gente, fazendo o encontro das horas contratadas com as horas necessárias das turmas, tem aquele número, mas em nenhum momento a gente está dizendo que
esse professor, ou é o contrato, ou é aquilo. Vai ser uma análise que aí tem que fazer para ver o porquê daquele número, que pode ser o número que o município, às vezes, necessite também, por conta dessa questão da escola rural, ou outras questões que uma atividade complementar que tenha essa hora que passou ali desse encontro entre contratadas e necessárias. Dos efetivos, eu percebo que na educação infantil isso acontece. Então, talvez essa análise de documento que vocês fizeram em cima da carga horária seja referente a esses professores da educação infantil que tem 40 horas. Efetivos. Sim. Pode ser. Às vezes o professor foi contratado com 40 e está com uma jornada de 20, 25 horas. Ou seja, tem um déficit, mas às vezes o município precisa dessa contratação também. Então, tem, como a gente falou, ele tem os números, que é o retrato inicial que a gente apresentou para vocês, que aí tem que ser analisado e discutido, por isso que a gente está fazendo essa primeira discussão e tudo, para a gente começar a fazer aí sim as projeções e ver as ações que a gente pode tomar para ajustar o PCR. Tranquilo? Então, acho que se ninguém tiver mais nenhuma colocação, Verônica, a gente pode encerrar hoje aqui. E aí, como o Sérgio já comentou, a gente vai fazer essas projeções, esse cálculo aí das entradas dos profissionais, a data de ingresso, e na semana que vem a gente marca novamente uma nova rodada aí para ir alinhando o trabalho. Ok, Pedro. Obrigada, Pedro, Sérgio, Érica, foi bem esclarecedor. Acho que para a primeira reunião tivemos, foi bem contributiva, tivemos vários esclarecimentos e vamos aí continuar o processo e marcar a próxima reunião, tá? Combinado, que bom. Qualquer coisa a gente está à disposição lá no WhatsApp também, se tiverem mais informações, mais alguma coisa que queiram passar para a gente vai conversando então. Bom dia a todos aí, bom final de semana também. Beleza, Sérgio, só temos a agradecer, viu? Muito boa a reunião, muito proveitosa, viu? Depois você disponibiliza essas tabelas aí para nós, tá bom?